Gente, que brincadeira, hein, gente? A Vocês gente tava olhando arrancaram? pro quarto do Gabriel. A gente. E aí? Vocês estão bem? Aí tinha uma idosa passando Se aqui. não tivesse ninguém olhando. Tanto eu falar que eu tô morrendo de sede. Vamos lá. Né? Já terminaram a brincadeira, depois continuam. Já acabaram a brincadeira. Mas agora, eu desejo a vocês, pessoal, um ótimo mês de outubro, né? Como vocês sabem, hoje é 1º de outubro. Desejo a vocês um ótimo mês de outubro, uma ótima quinta-feira, tá certo? Uma boa tarde. Gente, a última atividade que eu passei para vocês foi no caderno, uma atividadezinha de 3 questõezinhas, né? Facinhas sobre os hiatos. E foi o que nós estudamos na aula passada, tá certo? Hoje nós vamos Corrigir? corrigir e estudar o restante, né? Das coisas aqui que faltaram a gente estudar, certo? Se der tempo, a gente vai fazer entre aspas, uma brincadeira no final da aula, mais sobre o conteúdo, óbvio. Então, vamos lá abrir o caderno, tá certo? Vou abrir aqui o meu arquivo. Abram o caderno de vocês para a gente fazer essa correção. Quem aqui já pode ler para mim? Quem aqui pode ler para mim a questão número 1? Eu, tia. Ok. Assinale a única alternativa na qual todas as palavras possuem encontro vocálico classificado como hiato. Pode ler as alternativas, tá? Tia, só tem a resposta aqui, tá? Fiz o enunciado e a resposta. Ah, tá certo. Aí vamos lá, gente. A, caatinga, coelho, burocracia. B, país, 4 e ciúme. C, rei, iguais, Paraguai. D, ninguém, saguão e aguen. Aguen. E viu, mãe e deu. Vocês marcaram que opção? Eu marquei A. Você marquei A? Opção A? A de acertou. Correto. A de acertou. Quem marcou item A, marcou corretamente. Tá certo? Segunda questão, quem vai ler? Ô, tio, uma pergunta, sim, que eu me lembro, que os hiatos também, para um jeito fácil de você saber como era, que quando tiver numa palavra um hiato, para você saber, você separa a palavra e se as vogais se separarem é porque é hiato, senão não é. É exatamente assim. Dessa forma você Pode consegue. falar? Tá. Pode ler? Pode sim. Questão 2. 2. Assinale a única alternativa que não há a presença de hiato. A, oceano. B, piada. C, baú. D, cooperar. E, caixa. F, seriado. Seriado? Era para ser feriado ou seriado? Agora que eu parei Seriado. pra pensar. É seriado. Ah, tá. Ok. G, Paraíba. E Pronto, aí? pode Marcaram botar. que opção? Eu marquei a D. Tia, na 3 a gente tá, né? A 3 ou a 2? Na segunda A 2 eu marquei a E. Vamos lá, observar aqui. Na 2, a resposta correta, gente, Eu marquei a E. Por que a E? Porque era para você marcar a única que não tinha hiato. Tá certo? Posso ler a terceira? Que não tem hiato aí é o item E. As outras todas têm hiato. Pode sim. Posso Terceira. ler? Aí. Terceira, há hiato em A, caixa. B, lei. C, moinho. D, sauna. E aí? Só uma aí é hiato. Qual é?
Sim, C. a resposta da C. 2 foi qual? Da 2, item E. E da 3, C. C. A C. única hiato é o item C. Então, vocês vão marcar. Tudo bem, José Henrique. Sem Então problema. a 3 é a C. Isso, nós estamos corrigindo o caderno, tá? Do caderno é a A, A2 é o item E e a terceira é o item C, ok? Corrigiram? Como só deu tempo a gente falar naquele dia sobre o hiato e os verbos ter, né, e vir, por isso que eu só passei essas questõezinhas sobre o hiato. Hoje nós vamos recapitular, tá certo? Os ditongos. Então, abram aí o livro de vocês na página 298, certo? Lá no finalzinho da página tem ditongos. Nós vamos recapitular os ditongos, né? Quem é que ainda lembra, gente, antes de nós lermos aí no É livro? livro de português, alguma mágica que eu não O sei. livro mesmo, tá? O livro didático. Livro Página de 298. gramática ou português, porque os dois são livros. Livros português. Os Eu textos. acho que o dia Qual que eu me página? lembro de tongo é um encontro vocálico no qual duas vogais se encontram na mesma sílaba. Qual página? É isso mesmo. Aí existe o ditongo nasal, existe o ditongo crescente e decrescente. Eu não me lembro direito, mas se não me engano, o decrescente é aquele que é vogal e semivogal, e o crescente é semivogal e vogal. É isso Assim? mesmo. É isso mesmo. O crescente, né, tem o ditongo, é exatamente isso. Quando você tem duas vogais na mesma sílaba, e mesmo que você separe, né, as sílabas da palavra, o ditongo, as vogais vão continuar juntas, né? Aí tem o crescente e tem o decrescente. O crescente é quando tem primeiro a semivogal e depois a vogal, e o decrescente é o contrário, é quando tem primeiro a vogal e depois a semivogal, certo? O decrescente é vogal e semivogal, e o crescente é semivogal e vogal. Exatamente. Porque é subindo, né? Do menor, vamos dizer assim, entre aspas, do menor para o maior, tá? Aí agora a gente vai para os ditongos aí no livro, na página 298. A Clarice vai ler essa parte dos ditongos. Vamos lá, Clarice. Os ditongos. Devemos acento a vogal dos ditongos aberto em, e, eu e oin. Oi. Quando tônico, embalável, oxítona e monossílaba. Observe. Chapéu, reu, roi, pastéis, véu, anéis. Na verdade, aí, só uma retificação. Essas palavras são abertas, tá? Mesmo é chapéu, réu, rói, pastéis, véu e anéis. Tá certo? Pode continuar. É importante notar que antes do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que entrou em vigor em janeiro de 2009, os ditongos abertos tônicos e oi recebem acento gráfico também em palavras paroxítonas. Agora, esses acentos não existem mais. Veja a comparação. Como era: ideia, boiar, heróico, assembleia, plebeia, como é: ideia, boia, heróico, assembleia e plebeia. Muito bem. Então, gente, vocês podem observar o que aí nessa regra? Que algumas palavrinhas que antes eram acentuadas, hoje não são mais. Como era? Olha aí no quadro, né? Tem ideia, boia, heróico, assembleia e plebeia. Antes, todas essas palavras aí recebiam acento. Sério? Como houve? Sério.
Como houve o novo acordo ortográfico, agora essas palavras não recebem mais, certo? Não, Professora, é por isso que quando eu tento digitar, aparece que o certo é com acento. na verdade, o certo é sem o acento, tá certo, Poxa, Caio? como o Google fala que tá certo o acento. Pronto, é porque antigamente a palavra ideia tinha acento. Hoje não tem mais, tá certo? Agora eu fiz um teste agora no chat e eu vi que quando é ideia com acento, ele disse que tá errado. Se fosse sem acento, ele aceita. Isso, é porque antigamente, né, tinha essa pequena mudança aí. Antigamente tinha esse acento, hoje não tem mais, tá certo? Mas fala que o certo é ideia com acento. O certo é ideia sem acento. Até hoje, muita gente continua acentuando nessas palavras, ideia, assembleia, mas não recebe mais acento, apesar de muita gente ainda utilizar, tá certo? Não tem mais acento, ok? Agora vamos Tia, a senhora não disse na aula passada que quando uma palavra ela é grifada em amarelo, por exemplo, é sinal de que ela foi mudada após a nova acordo ortográfico? exatamente, isso mesmo. Então tem um exemplo aqui na questão 10 que é sequência, tá grifado. Pronto, eu explico já porque aqui sequência está grifado, tá? Caio. A gente vai ver tritongo hoje também. Não, a gente tá vendo o hiato e o ditongo é só por conta da acentuação, tá certo? Hoje o foco é na acentuação mesmo. Aí vamos aí para outras regras de acentuação. Quem é que pode ler essas outras regras de acentuação? Eu Vamos lá, Caio, pode iniciar. tinha botado no chat há uns 6 minutos atrás. Vou ler. Outras regras de acentuação, né? Antes da nova ortografia entrar em vigor, algumas palavras paroxítonas possuíam acento gráfico para serem diferenciadas de outras também paroxítonas. Bora aproveitar o ponto para falar que eu não sabia que essas palavras eram paroxítonas. Pronto, continuar. Agora, com exceção de pode e forma, esse acento não existe mais. É por isso que eu acabei de estranhar. Vamos lá. Aí tem um quadro aí, tá? Tia, esse forma que ele diz aqui se refere a, por exemplo, forma de bolo, né? Isso, na verdade é forma e pode, tá certo? Com exceção dessas duas palavrinhas, esse acento circunflexo não existe mais, tá certo? Nem o circunflexo, nem o agudo. A gente vai ver agora alguns exemplos, tá? Essas duas palavras são exceção. Elas continuaram sendo acentuadas. Mas olha, vamos ver aqui. Para, vocês estão vendo aí? Como era, tinha um acento. Hoje não tem mais acento. Pelo tinha acento, hoje não tem mais acento. Pelo, né? Do verbo pelar. Eu pelo meu cachorro todo ano, por exemplo. Antes tinha um acento agudo, hoje não tem mais. Ou o pelo do meu cachorro é bonito. Antes tinha acento, hoje não tem mais, tá certo? Outra, polo e pera. Antes tinha acento, hoje não tem mais. Deixa eu explicar para vocês a diferença desse pelo. Por exemplo, ó, pelo tem dois X. A gente pode usar essa mesma palavra em dois contextos diferentes. Por exemplo, a gente pode dizer assim: fui para a casa da minha avó pelo caminho mais curto, certo? Esse pelo tem acento ou não? Não. Não. Aí, nessa palavra, nesse contexto, nunca teve, tá certo? Agora, quando eu digo assim, o pelo do meu cachorro é macio. Nesse contexto, a palavra pelo, né? Que é o pelo do cachorro, tem acento?
que Hoje você... não, mas provavelmente antigamente tinha, né? Exatamente. Hoje em dia, nos dois contextos, mesmo se referindo a coisas diferentes, em nenhum contexto tem acento. Mas antigamente, quando a gente estava se referindo ao pelo de algum animal, por exemplo, aí tinha acento, tá certo? Mas isso ficou no passado, não tem mais. Em nenhuma dessas palavras o acento existe mais. Tá bom? Vamos lá, Caio, continua. É para eu ler onde? É o cojo. Antes do novo. Antes do novo acordo, também eram acentuados os hiatos E e O. Agora não os acentuamos mais. Como era enjo. Isso. Em palavras que tinha o hiato, né? Que eram as duas letras repetidas. Por exemplo, tinha né? Ou o, né? Juntos, eles tinham acento. O primeiro vinha acentuado. Hoje em dia, não existe mais. Por exemplo, a palavra enjoo, né? Tem dois Os. Então, antes tinha um acento. Hoje, esse acento, hoje não, né? Desde o tempo que começou o novo acordo, isso foi banido, esse acento desapareceu, certo? Como tem aí na palavra deem. Por exemplo, deem as boas-vindas aos colegas. Antigamente, esse deem, né? Porque tem esses dois repetidos, tinha um acento circunflexo. Hoje, esse acento desapareceu, também não tem mais. Ok? Entenderam essa regra? Ou não? Sim. Sim. Ótimo. Aí vamos lá para terminar. Caio, para encerrar? Lembrando a regra que vimos sobre as letras I e U em hiato antes da nova ortografia, elas eram acentuadas também quando antecedidas de ditongo. Agora, esse acento também não existe mais. Vamos lá. A gente tem aí dois exemplos, né? Engraçado Bocaiúva. que isso é só como forma de curiosidade, né, tia? Nós não precisamos nos preocupar, já que nós praticamente já nascemos conhecendo essa maneira nova, né? Pelo menos eu que sou de 2009, faço uma Verdade. coisa nova. Verdade, Taimon. Foi mais difícil, né, para os estudantes daquela época, que eram acostumados, né, com isso, né, com a forma antiga. Né? Para vocês já nasceram, quando no tempo que vocês nasceram, estava em adaptação, né, mas vocês eram crianças, porque foi assim, começou esse acordo lá em 2008, no final de 2008, né? Em 2009 já existia o acordo, só que até 2012 era como se fosse uma forma de adaptação, entendeu? Quem ainda escrevesse até 2012, como era antigamente, ainda, por exemplo, em uma prova, ainda era considerado certo. A partir do ano de 2012, não. Se você escrever, como hoje em dia também, né? Se você escrever com regras antigas, a gente já pode considerar errado, certo? Como, por exemplo, aí, ó, na palavra feiura. Antes, quando eu tinha o i ou u, né? Que seria um hiato. E antes desse i, desse u, viesse um ditongo, ou seja, duas vogais, esse hiato deveria ser acentuado, como na palavra feiura, né? Deveria ter um acento no u. Hoje em dia, essa palavra feiura não é mais acentuada. Essa regra não existe mais. Entenderam? Bem legal, né? Sim. É realmente uma forma de curiosidade. E para vocês entenderem também, né? Porque até hoje ainda tem gente que acentua algumas palavras que não precisam mais serem acentuadas, certo? Aí vamos lá. Deixa eu só falar para vocês que o Taimon tinha falado, que lá na questão 10 tem uma palavra grifada de amarelo, desculpa, olhem aí.
Na página 301 tem uma palavra que ela está pintada de amarelo. Que palavra é, gente? Sequência? Sequência. Página 300, José Henrique, tá? Página 300. Alguém sabe, né? Eu acho muito difícil. Porque como o Taimo falou, vocês, quando vocês nasceram, né? Foram aprendendo a escrever, já era um novo acordo. Mas alguém sabe o que foi que mudou nessa palavra? Quem é que sabe? Na verdade, não, tia. Eu imaginei que. Eu pensei que, sei lá, como se antigamente não tivesse esquecido. Na verdade, não é isso. É bem diferente. Deixa eu tentar escrever no chat a forma como era escrito para vocês entenderem. Eu acredito que não vai dar certo, né? Mas porque o corretor ele não permite. Não, permite sim, tá aqui. Olha como era escrito antigamente a palavra sequência. Olhem aí no chat o que é que vocês percebem de diferente nessa palavra. Uma espécie de dois pontinhos acima do U. Tia, eu já vi algo parecido. Esse também possuía na palavra consequência. Pronto. Vocês sabem como é o nome dessa pontuação? Não sei. Não sabem? Pois eu vou deixar aí essa curiosidade para vocês pesquisarem. Esse ponto, gente, que tem aí em cima desse U, ele não existe mais, certo? Sempre que tinha uma palavra antigamente, como sequência, consequência, né? Que tinha esse som aí de quen, tinha esses dois pontinhos, que o nome não é dois pontinhos, né? Em cima do U, ele tem um nomezinho. E com o novo acordo, gente, isso sumiu, né? Vocês não veem mais palavras com esse tipo de acentuação, certo? Mas antes existia. É engraçado, né? É diferente, estão vendo? Antes a palavra tinha que ser escrita assim. Hoje não tem mais necessidade. Vamos lá, eu vou dar um tempinho, tá certo? Exatamente, Maiane. Agora eu vou dar. São 3h42. Eu vou dar um minutinho, certo? Para vocês tentarem. Não Tinha precisa. um minuto não dá. Não dá? Pois é rapidinho, gente. Não tem. Ó, 5, deixa eu dizer o que é que vocês vão fazer. Vocês não vão sair da aula, tá certo? Vocês vão abrir uma outra aba e vocês vão tentar encontrar o nome desse acento que não existe mais. Vamos lá ver quem consegue Como encontrar. assim, tia? Abre outra aba. Não precisa sair da aula, você só vai tentar pesquisar, certo? No Google, como era o nome desse acento. Né? Uma curiosidade. Só clica no botão o botão gigante no seu celular, que você volta para a tela inicial, mesmo estando na aula, aí você vai conseguir ouvir todo mundo mesmo estando na Eu tela sei principal do disso. celular. Pronto, Eu sei disso, mas o que eu pesquiso? Vão procurar. O que eu pesquiso? Todo mundo pode pesquisar. Eu deixei Eu já pesquisei. Conseguiu Pesquisar o achar, quê, Maiane? tia? O nome é acento agudo duplo. Na verdade, tem um outro nomezinho. Eu vou dar 2 minutinhos. Gabriel, para pesquisar como era o nome desses dois pontinhos que eram usados nas palavras antigamente, antes do novo acordo. Como eu escrevi aí no chat, a palavra sequência, consequência. Como era o nomezinho? São 3h43. 3h45 eu vou revelar para vocês, se vocês não conseguirem achar. Tá certo? É uma espécie de curiosidade. Vamos lá, podem procurar. E aí, pessoal, alguém achou ou não? Posso revelar já? Ou alguém encontrou? Eu já tô quase Não, tia, tô encontrando, tentando não outra revela. prática. Tô quase achando. Mais 2 minutos, 2 Pera. minutos.
Um minutinho, viu? Falta. Se não acharem, não tem problema, gente. É só uma curiosidade para vocês, né? Verem. É trema. Pronto, a Damile colocou aí no chat, né? O nome desse acento, gente, era, né? Porque ele não existe mais, trema, certo? Hoje em dia, nenhuma palavra mais, certo? Da nossa língua, que tenha o que, o i, o que, o é, necessita de trema, certo? Antigamente, se você esquecesse o trema, era como se você estivesse esquecendo um acento, né? Mas isso foi abolido da língua portuguesa. Foi, Maine, tanto a Damile quanto você disseram, né? Na mesma hora. Então, antes existia, para vocês verem como a língua portuguesa muda. É por isso que essa palavra sequência ela está em amarelo. Sempre que vocês verem, né, uma palavra assim em amarelo, aí vocês vão lembrar do que eu disse para vocês, né? No livro de vocês sempre tem. Mas não, ele não era usado, Gabriel, em O, em I. Esse acento ele só era usado na letra U, certo? Quando a palavra fosse escrita com Q, o I, o Q, o E, certo? Ele era um acento da palavrinha, da letrinha U, que hoje foi abolido, ok? Entenderam, pessoal? Ou alguma dúvida? Nenhuma. Certo? E não era em todas as palavras, tá bom? Que existia isso, eram palavras que fossem da família, do que o é, do que o i, certo? Para dar tipo esse som aí nasal. Tia, mas e aí, o som mudou? Não, gente, com trema e sem o trema, a pronúncia é a mesma, sequência, certo? Ok? Só uma curiosidade para vocês ficarem sabendo quando vocês virem aí nos livros, né? No livro de vocês, alguma palavra com que o é, que o i, que esteja aí grifado de amarelo. Aí vocês já sabem o motivo, ok? Primeira questão da página 300. A gente vai fazer Nosso livro está quase acabando, tia. já. São 336 páginas. Faltam 36. Verdade. Nós estamos no capítulo 7, falta apenas o capítulo 8, né? Vocês, o sétimo e o nono, ainda estão no capítulo 7. Somente o oitavo que já passou para o capítulo 8, certo? Mas vamos aqui. A gente vai tentar agora fazer algumas questõezinhas, certo? Como assim? Eu ia fazer com vocês uma brincadeira hoje sobre os hiatos e os ditongos, certo? Mas a gente vai deixar para fazer isso amanhã, ok? A gente vai montar grupos e a gente vai fazer, entre aspas, uma espécie de brincadeira, de competição, tá certo? Sobre ditongos, sobre... Tia, isso vai ser que nem aquela brincadeira em relação aos pronomes. Só que a gente vai tentar, eu vou tentar fazer de equipe para ver se funciona, tá certo? Se não funcionar de equipe, a gente faz individual, ok? Mas hoje já são 3h48, está bem pertinho do meu tempo acabar, então não vai dar tempo. Amanhã a gente faz. A gente tenta fazer no final da aula, tá certo? Uma competição só sobre isso, de tango, hiato, palavras que eram acentuadas e que não são acentuadas, ok? Pronto, mas isso a gente vai fazer amanhã para a gente terminar a sexta-feira leve, tá certo? Agora a gente vai tentar fazer algumas questõezinhas aqui da página 300, tá certo? Vamos lá. Faltam só 6 minutinhos, mas vamos lá. A primeira questão diz assim: assinale a opção em que a palavra destacada está acompanhada da justificativa correta para a sua acentuação. A. Também vou. É uma paroxítona terminada em N. B. Isso é fácil. Oxítona terminada em L. C. Que biscoito horrível. É uma proparoxítona. D. Já. Monossílabo tônico terminado em A. Dessas alternativas, só tem uma informação correta. Vocês vão pensar e vão me dizer aí no chat. Vixe, já disseram. O Taimon acha que é D, a Clara também, a Maiane também. Alguém acha que é alguma diferente?
Eu acho. Eu Eu- acho. Eu não acho que é a D mesmo. Vamos analisar. Ó, na A, o que é que está dizendo na A? Que a palavra também, gente, é uma paroxítona. Ela é paroxítona? Já adianto que não. Ela é classificada como o que, essa palavra? Quem é que sabe? Oxítono. Meu Deus. Então, a alternativa já está exclusa, tá? Não é essa. B, está dizendo que a palavra fácil é uma oxítona. É, gente? A palavra fácil é oxítona? Não. Ela é o quê? Não, é paroxítona. É paroxítona. Então, essa aí também foi excluída, né? Está errada. A C diz que a palavra horrível é uma proparoxítona. Concordam com isso? Horrível é uma palavra proparoxítona? Não, porque é uma paroxítona. Horrível também é uma palavra paroxítona, certo? Então, quem respondeu aí no chat que a resposta, que o item correto era o D, acertou. O item correto é o item D. 2. Tia, qual é a página? 300, amor. A 2 diz assim: sobre a regra, a última, tá? Para encerrar, sobre a regra de acentuação da palavra memória, marque a opção correta. Essa é um pouquinho mais difícil, né? Mas vocês vão acertar. A. As palavras a e atrás são acentuadas pelo mesmo motivo. B. As palavras destrói e reconstrói são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em i. C. A palavra árvore possui acento, pois, segundo uma das regras das proparoxítonas, acentuam-se as terminadas em E. D. As palavras infância e farmácia são acentuadas pelo mesmo motivo. Ou E. A palavra memória é acentuada por ser uma paroxítona terminada em A. Pense. D, tia. Creio que seja D. Tu acha que é D de dado, Taiwan? Deixa eu ver aqui. Pronto, o Taiwan acha que é D. Vamos lá. D de Xé. Quero ver outras pessoas. O que é que outras pessoas acham? A Clarice acha que é E, a Maiane e a Clara acham que é A. Vamos lá. Eu acho que é A. Pronto, muita gente está achando que é A. Vamos Eu analisar. botei B. O Caio acha que é B. Vamos ver, né? Na A, diz que as palavras a e atrás são acentuadas pelo mesmo motivo. Mas, na verdade, não são. Porque o a aí é uma monossílaba tônica. E a palavra atrás, né, não é monossílaba. Vamos ver a B. As palavras destrói e reconstrói são acentuadas porque terminam em i? Também não. Alguém sabe por que elas são acentuadas? Bom, tia, eu não me lembro o motivo. Eu só sei que elas não são acentuadas, quer dizer que elas não são a resposta correta, porque diz paroxítona, sendo que elas são oxítonas. Exatamente. Mas elas são Qual é oxítonas? certo? Não, ela não está certa porque elas não são qual é a acentuadas resposta? também. A resposta não é a B. Na verdade, quem colocou D acertou. As palavras infância e farmácia são acentuadas pelo mesmo motivo. Sabe por quê? Quem é que sabe por que é que elas são acentuadas? Alguém sabe? Podem marcar a D, mas eu quero saber A por D, que é que elas a são D acentuadas. Porque ela é paroxítona. as duas são paroxítonas. Infância e farmácia. Exatamente. Além de uma são coisa, um detalhe que eu terminadas percebi, elas terminam em I e A. Exatamente. São paroxítonas terminadas em IA, ou seja, terminadas em ditongo. Tá certo? Ok? Ok. Vocês vão fazer essas questões, tá certo, gente? De marcar. E amanhã a gente faz a correção e faz essa brincadeira que eu disse para vocês, essa espécie de competição. Vai Óbvio, ficar gente. para casa só as de marcar, né? Vai ficar para casa. Isso. Só as de marcar, tá bom? Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Mas são apenas as de marcar, essas opções objetivas.
certo? Desejo a vocês uma boa tarde. Cuidem-se, fiquem com Deus, mas antes de eu sair, coloquem o número e a turma de vocês aí no chat, por favor, para que eu possa fazer a frequência, tá? De hoje. Não consigo botar minha frequência porque tá uma coisa na minha tela. Aí eu vou conseguir agora. Cai por umas 8 vezes. Porque não esquece, né? Ai, mano. Eu tô brincando, foi mal. Tá bom, se o professor Não, é que Senai não entrar. Se o professor Senai não entrar, eu vou fazer outro reality. Você vai fazer. Tá bom, vou começar. Eu tinha que... Acha. Eu cliquei o botão errado. Merda. O professor entrou.